Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Crescer Presença e esse é um vídeo tag aqui pro canal do YouTube, que é a tag chamada Book Lover Survey, traduzida pela Mili, e eu fui tagada pela Mili também, do blog Unhas Blá, e consiste basicamente em responder 11 perguntas sobre a esfera literária. A primeira pergunta é: você se lembra de quando desenvolveu o amor pela leitura? E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 11, desde sempre, na verdade, a escola onde eu estudava, que era o SESI, aqui da minha cidade, sempre estimulou a leitura pelos alunos. Então, uma vez por semana, a gente tinha uma aula só para ir na biblioteca e ouvir contos e pegar livros para ler, mas enfim, naquela época eram mais livros infantis, com bastante imagens e tudo mais. E eu lembro que logo depois disso, um pouquinho mais pra frente, eu quis começar a ler a série O Pequeno Vampiro, que é uma série infantil também, mas sem figuras. Ele tem, média, 100 e poucas páginas. E eu lembro que essa série me marcou bastante, e tanto é que é uma das séries que eu quero muito ter na minha estante, mas até hoje eu não comprei porque é carinha. E eu lembro que marcou bastante porque foi meu primeiro livro mais longuinho, né, em espécie de leitura. Não tem muitas imagens e foi uma coisa diferente do que eu estava habituada. Não foi Harry Potter, tá? Logo depois do Pequeno Príncipe foi Harry Potter que eu comecei a ler e que realmente me ingressou no mundo da literatura, assim, em geral. Mas foi mais ou menos nessa época que comecei a gostar de ler. A segunda pergunta é: onde você geralmente lê? E essa é uma resposta bem fácil, principalmente pelo momento atual. Eu sou vestibulanda, então tem muita coisa para se ler em livros didáticos. Então basicamente eu leio antes de dormir e esperando ônibus, durante a viagem de ônibus, que dura mais ou menos 1 hora e meia. Então, geralmente eu leio antes de dormir na minha cama ou nos ônibus. A terceira pergunta é: você prefere ler um único livro ou dois ou vários de uma vez? E eu sou muito de época quanto a isso. Antigamente, eu geralmente não gostava de ler mais de um livro de uma única vez, só que isso porque eu tinha bastante tempo para ler um livro. E hoje em dia não, então, paradoxalmente, hoje eu prefiro ler mais de um livro ao mesmo tempo, mesmo que isso demore um pouco, mas pelo menos eu leio mais de um e eu não fico só parado em um. E também porque eu decidi me impor uma meta que seria ler livros em inglês ao mesmo tempo de outros, mas mesmo assim, estar sempre lendo um livro em inglês, mesmo que de vez em quando, pegue aqui de vez em quando, porque eu quero expandir um pouquinho mais o meu vocabulário e eu acho isso importante. Então, eu sempre estarei lendo 2 livros ao mesmo tempo, pelo menos, que é um em português e um em inglês. E a quarta pergunta é um pouquinho cri-cri, assim, porque é: qual o seu gênero favorito? E eu sou um pouco de época quanto a isso também. De 2008 ao ano passado, mais ou menos, eu era mais pra Young Adult, que são os YAs, e sobrenaturais, né, vampiros, anjos, essas coisas. Mas eu meio que mudei um pouco e hoje em dia eu estou querendo conhecer os clássicos. Então, antes eu só lia os clássicos exigidos pelo vestibular ou pela escola, e hoje em dia eu meio que tento expandir um pouquinho isso daí. Então, atualmente meu gênero preferido são os clássicos. Já a quinta pergunta: qual gênero você não leria? Já tenho na ponta da língua que seriam os eróticos. Eu já tentei ler 50 Tons de Cinza, mas eu não consegui passar da página 30. Não pelo ponto erótico, porque eu nem cheguei a ler nada disso, mas porque eu não gostei da escrita, eu não gostei dos personagens, não gostei da personagem principal, é irritante demais. Então, e eu também não gostei muito da premissa, eu só queria ler pra poder criticar justamente o que eu faço agora, e mesmo não tendo lido. Enfim, e mesmo tendo uma exceção nisso tudo, que é Lolita, do Nabokov, que eu quero muito ler,
Eu tenho bastante curiosidade sobre esse livro, mas eu pretendo dar uma chance pra ele. Não sei se eu vou gostar, talvez não, mas eu quero ler por ter sido mais um choque pra época, pra sociedade da época, e por ser interessante, né? Então é isso. A sexta pergunta é se eu tenho um livro favorito, e essa é uma pergunta bem capciosa. É geralmente a pergunta que eu sempre evito em questionários, mas eu vou enfrentar dessa vez. Eu vou dizer que também é muito de época. Eu tenho, lógico, Harry Potter pra minha lista eterna, mas apesar de gostar muito do quinto livro, eu tenho dá uma dor no coração de escolher apenas um da série. E eu percebo que em algumas épocas da minha vida eu tenho alguns livros que eu considero uau, sabe? E atualmente tem sido O Grande Gatsby, do Fitzgerald, que eu li esse ano e eu posso considerar a melhor leitura desse ano na minha vida. Então é o meu livro preferido do momento, e eu acho que essa é uma resposta bem adequada à pergunta. A sétima pergunta é qual o pior livro que eu já li, e essa também é uma resposta que eu tenho na ponta da língua, que é Fallen, da Lauren Kate. É um livro que na época todo mundo estava falando muito bem, e até hoje algumas pessoas falam bem dele. Só que na época não tinha resenhas negativas, e eu estava muito afim de ler esse livro, estava muito ansiosa. Eu ganhei o livro e eu fui ler, só que eu odiei. Eu consegui terminar o livro, mas é uma leitura que eu não gosto, não... Sabe quando você não engole uma história e ela não te atrai? Então, esse livro fez isso comigo, e eu posso me considerar sortuda porque é muito difícil eu não gostar de um livro, mas esse infelizmente conquistou essa categoria, e até hoje eu tenho que trocar. Então se você que está vendo esse vídeo quiser ler esse livro, mesmo eu não aconselhando, e quiser trocar comigo por um outro livro que eu queira, dê uma notificação aí embaixo nos comentários, porque eu preciso trocar. A oitava pergunta é qual o maior livro que você já leu, e o maior livro que eu já li foi A Guerra dos Tronos, o primeiro volume, que tem, nessa edição tem 1046 páginas, alguma coisa assim. Então pra mim é bem longuinho, demorei um pouquinho pra ler, mas eu amei esse livro, super indico. A nona pergunta é qual o último livro que você comprou, e gente, eu tenho que mostrar isso pra vocês, estava muito ansiosa pra mostrar, que é To Kill a Mockingbird, da Harper Lee. Essa é a edição em paperback, eu sei, mas é linda, 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 que é do aniversário de 50 anos da história. E é um livro que eu estou muito, muito ansiosa para ler. Só que eu gostaria da versão em português para ler, lógico, em inglês, só que acompanhando a leitura em português. Porque é uma leitura um pouco mais avançada e, né, eu preciso de uma ajudinha. Eu vou tentar ler, mas se eu não conseguir, vou ter que apelar pra alguma coisa na internet, ou um exemplar em português se eu achar nos sebos. Mas é um livro lindíssimo e é o último que eu comprei. A 10ª pergunta é, você prefere emprestar de amigos ou biblioteca ou comprar livros? E essa é uma pergunta que eu vou responder com aquela coisa de eu não tenho muita preferência. Na verdade, eu amo ter os livros, porque eu coleciono os livros, mas se eu quiser muito ler história e eu não poder ter um livro, com certeza eu vou emprestar, e eu sempre fiz isso. Até uma das últimas leituras, que foi Finale, que também saiu um vídeo aqui no canal do blog, eu li emprestado de uma amiga. Eu adoro isso e também gosto muito de emprestar, contanto que a pessoa seja cuidadosa, senão vai ter que reembolsar, desculpe falar isso, mas eu sou muito chata quanto a isso. E, enfim, eu não tenho muita, sabe, não fico de mimimi pra emprestar. Eu gosto também e gosto muito de ter os livros. E a 11ª pergunta e última é o que você está lendo agora? E como eu disse pra vocês, eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas os que eu estou dando atenção mesmo no momento é Oliver Twist, de Charles Dickens, que eu comecei há uns meses atrás, só que eu parei há uns meses atrás, e eu decidi retornar agora pra ver se eu termino, e já, né, porque é uma história muito... Essa história, ela prende muito o leitor. Chegou no momento que talvez seja o momento mais cri-cri da história, que eu realmente fiquei no fundo, assim, da história, sabe? Eu falei, eu não tinha muito apego à história.
Mas aí eu fui dando chance e agora, com certeza, tá conquistando o meu coração de imediato. A escrita do Charles Dickens é única, é sensacional. E também The Wonderful Wizard of Oz, que é do Baum, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é um livrinho bem curtinho do Mágico de Oz. Enfim, eu estou lendo, já estou na página 60, por aí. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Obrigada, Mili, por me taguear. E se você quiser taguear, eu não vou indicar ninguém, mas se você quiser responder as respostas, fiquem à vontade. Eu só quero saber quando vocês responderem, se vocês responderem, porque eu quero ver as respostas de vocês também. Então, até o próximo vídeo.